vai aprender a fazer uma capa de crochê para a sanduicheira. Então, nós temos aqui a nossa capa já na nossa sanduicheira para você ver como fica. Ó, que nós vamos tirar para você ver. Uma sanduicheira normal, padrão. E aqui a capinha que nós fizemos para colocar na nossa sanduicheira. Então, além de proteger a sanduicheira, ela ainda serve como peça de decoração. Você pode deixar a sua sanduicheira sobre o balcão da cozinha. Com essa capinha ela vai ficar bem linda, deixando ainda mais bonito o ambiente. Então, ó, veja como ficou aqui o resultado da nossa capinha. Os materiais que nós utilizamos para fazer essa capa foram o fio Barroco Max Color na cor verde, que é a cor 5800. Nós utilizamos para a parte do motivo da flor. Nós utilizamos o Barroco Multicolor na cor bege mesclado, que é a cor 9900. Então esse foi a maior parte que nós utilizamos para fazer a parte da capa que vai ao redor do motivo e depois para a parte de baixo. Então este Barroco Multicolor ele tem 226 metros, mas não é metade de um novelo. E esse Barroco Max Color é só para o detalhe do motivo da flor. Nós utilizamos também o Barroco Max Color na cor vermelha, que é a cor 3501. Então esse Barroco Max Color nós utilizamos para a pétala da flor e para o acabamento. E nós utilizamos o barbante Apollo Eco número 6 na cor amarela. Nós utilizamos também para o miolo da flor. Então essa é a cor 1205, é só um detalhe que você vai utilizar nessa cor. E as agulhas que nós utilizamos para fazer este trabalho foram agulha de crochê 4 milímetros e nós utilizamos também duas agulhinhas de tapeçaria, uma mais grossa para fazer o acabamento dos fios, início, final de carreira, troca de cor, que é a número 10. E nós utilizamos uma bem fininha para fazer a aplicação da pérola no miolo da flor, que também pode ser feito com agulha de costura de mão e linha também de costura, na mesma cor do miolo da flor. Então esses foram os materiais que nós utilizamos para fazer a nossa capa de crochê para sanduicheira. Ó. Ela fica assim. Então vamos fazer a nossa capa, vamos crochetá-la? Você vai iniciar o seu trabalho fazendo a flor de crochê silvestre, que nós já ensinamos no site. Então você vai fazer o miolo amarelo, as pétalas vermelhas, a parte de baixo verde e vai arrematar. Depois que você fizer a flor de crochê silvestre, você vai pegar o seu fio barroco na cor bege e você vai continuar trabalhando ao redor do motivo por mais 3 carreiras. Então, você pode emendar o fio aqui no canto do seu motivo e você vai repetir o canto sobre canto, que são os 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente de espaço e vai continuar com os grupos de 3 pontos altos nos espaços de corrente. Então, agora você vai trabalhar mais 3 carreiras dessa forma, esta e mais 2. Apenas trabalhando, nós vamos fazer uma sequência de um lado aqui, apenas trabalhando 3 pontos altos nos espaços de correntes entre os cantos, uma corrente de espaço, 3 pontos altos, uma corrente de espaço, 3 pontos altos, uma corrente de espaço. E aí você já chega lá no outro canto e vai repetir a mesma sequência para os outros 3 lados. Então, trabalhe esta e mais 2 carreiras, lembrando que entre os cantos vai aumentando um grupo de ponto alto a cada carreira. Depois que você trabalhar as 3 carreiras na cor bege, seu motivo ele vai ficar assim.
Então, só para você ter uma ideia, ó, aqui nós temos a sanduicheira. Ela pode diferenciar no tamanho, mas a lógica é a mesma. Nós fizemos aqui o motivo até cobrir a profundidade dela. E aqui nas laterais, ó, você pode ver que fica faltando um pouquinho ainda. Então, o que que a gente faz agora? A gente trabalha só nessa lateral e nessa lateral para dar a largura dela. Ela é como se fosse um retângulo, ela não é totalmente quadrada, esse modelo no caso. Então, se a sua for totalmente quadrada, vai ficar mais fácil, é só trabalhar até cobrir a parte de cima dela. Como a nossa aqui, ela é meio que retangular, então a gente trabalha o quadrado até atingir a profundidade dela e depois aqui nas laterais a gente trabalha o que faltar para atingir a largura, que é o que nós vamos fazer agora. Então, depois que você termina a terceira carreira, você faz como se fosse começar uma próxima. Você caminha com os pontos baixíssimos até o espaço no meio do ponto V do canto. Aqui você vai começar com 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto, e mais 2 pontos altos. Vai formar um grupo de 3 pontos altos. Como nós vamos trabalhar só nessa lateral, então você começa só com 3 pontos altos, não faz o canto. Você vai fazer uma corrente de espaço e já vai diretamente para o próximo espaço fazer o grupo de 3 pontos altos. Aqui no meio continua normalmente, 3 pontos altos, uma corrente para cada espaço. Você vai trabalhar até no outro canto e lá no outro canto a gente vai terminar também apenas com 3 pontos altos. Ó, então, aqui a gente está aumentando só na largura, que vai ser a largura da nossa capa. Então, você vai trabalhar até chegar aqui no outro canto, vai terminar com uma corrente de espaço, 3 pontos altos nesse espaço do ponto V. Então, finalizada essa carreira, veja que nós terminamos aqui com os 3 pontos altos no outro canto. Agora, você vai fazer mais uma carreira para esse lado, só que agora você vai subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais uma corrente para o espaço. Numa carreira, você começa com 3 pontos, na outra com um ponto alto e uma corrente. Então, agora você vira o trabalho, você vai já para o próximo espaço fazer o grupo de 3 pontos altos. A gente faz isso para não aumentar os grupos nessa carreira. Agora, você continua normalmente, só mudou o início. E lá no final, você também vai terminar com uma corrente, um ponto alto sobre o último ponto alto da base. Ó. Finalizada a carreira, veja que nós terminamos com uma corrente, um ponto alto sobre o último ponto alto da carreira. Você vai arrematar. E agora você vai trabalhar para o outro lado, para a outra lateral, as mesmas 2 carreiras, ó. Então, aqui a gente aumentou neste lado, agora você vai aumentar no lado respectivo, lá do outro lado, 2 carreiras. Como você fez aqui, para dar a largura da nossa capa. Ó, agora você vai fazer 2 carreiras deste lado. Depois que você trabalhar os 2 lados, as 2 carreiras de aumento para cada lado, veja que nós já cobrimos aqui a largura da nossa sanduicheira. Ó, profundidade e largura. Agora nós vamos trabalhar a parte de baixo dela. Então, agora você vai circular toda essa parte retangular da seguinte forma. Você vai emendar o fio aqui no canto. Você vai subir 3 correntes e vai fazer mais 2 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, no próximo espaço, ó, que seria no meio do canto, daqueles cantos que você ainda trabalhava a carreira inteira no motivo, você vai fazer um ponto alto. No próximo espaço, você vai fazer o ponto V triplo novamente. 3 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. No próximo espaço, um ponto alto apenas. No espaço seguinte, o ponto V triplo. E assim você vai intercalando ao redor
de toda a sua carreira, de todo o seu trabalho, essa parte de cima. Você vai notar que nos cantos vai dar sempre o ponto V, seguindo essa receita, no caso. Se você aumentar mais, aí você vai ter que fazer a divisão conforme os espaços que você tiver na base. Nós vamos fazer até lá no outro canto, só para você ver como fica a sequência. Então, vamos fazer um pouquinho mais rápido. Ó, só para você ir notando como fica a sequência de ponto alto, ponto V, e como nós vamos chegar lá no outro canto. Ponto V. O ponto alto. Ó, vai dar certinho o ponto alto naqueles cantos onde a gente trabalhava a carreira inteira. E no último canto, que já é a virada da carreira ali, você vai fazer o ponto V. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Você vai notar que a capa ela vai fechar um pouquinho, mas é justamente o efeito que nós queremos, para ela descer para a parte de baixo da sanduicheira, ficar uma capinha. Ó. Então, essa primeira carreira, ela vai ficando assim, ó. E aqui ela já vai fechar um pouquinho para descer. Trabalhe agora dessa forma por toda a carreira. Quando você estiver terminando a sua carreira, você vai notar que a capinha, ela já vai querendo virar os cantinhos para baixo. Justamente a parte do encaixe que nós queremos, que agora nós vamos trabalhar a parte da altura da nossa sanduicheira, a parte de baixo. Então, as carreiras que nós vamos trabalhar agora é até dar a altura da sua sanduicheira aqui, ó. Você pode ver aqui, essa alturinha aqui, uns 8 centímetros, mais ou menos. Então, ó, nós vamos fechar a carreira aqui, terminando com um ponto alto no penúltimo espaço. E aqui nós já começamos com ponto V, a gente só fecha com ponto baixíssimo. Sempre caminhando com os pontos baixíssimos até chegar no meio do ponto V para iniciar a carreira. Nós vamos continuar trabalhando ponto V sobre ponto V. Só que sobre o ponto alto, nós vamos trabalhar um ponto alto em relevo pego pela frente. Então, a gente vai trabalhar aqui o ponto V, que são os 3 pontos altos, as 2 correntes e os 3 pontos altos. Quando você for trabalhar sobre o ponto alto, você vai trabalhar um ponto alto em relevo pego pela frente. Se você tiver dúvidas de como fazer o ponto alto em relevo pego pela frente, nós ensinamos no site. E agora, ponto V sobre ponto V normalmente. Três pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Só sobre o ponto alto é que você trabalha um ponto alto em relevo pego pela frente. Ele vai ficando mais firme, dando mais firmeza para a sua capa, para a parte de baixo. Então, agora você vai trabalhar o número de carreiras até que atinja a altura da sua sanduicheira, até que você achar suficiente. Na última carreira, quando você for trabalhar a última carreira, você vai fazer em vermelho para o acabamento. Sequência de pontos, depois na próxima ela segue igual, porque aí você já vai estar trabalhando, você já trabalhará, perdão, em relevo. Então, a próxima você já vai trabalhar ponto V sobre ponto V, ponto alto em relevo pego pela frente sobre ponto alto em relevo pego pela frente. Nós trabalhamos aqui 3 carreiras deste ponto V com o ponto alto. Ó. E agora, nós vamos trabalhar a última em vermelho, que é a 4ª carreira. Então, para a parte de baixo, deram 4 carreiras. Você pode trabalhar mais ou menos conforme a altura da sua sanduicheira. Então, aqui nós vamos arrematar. Essa carreira.
vamos esconder o fio aqui por uns 2 pontinhos. E agora nós vamos emendar o fio vermelho para fazer a última carreira. Então, veja que ao redor, para a parte de baixo, foram 3 carreiras de ponto V. Agora, aqui onde nós arrematamos, nós vamos emendar o fio vermelho e vamos trabalhar da mesma forma, só muda a cor. Então, subindo as 3 correntes, fazendo mais 2 pontos altos, as 2 correntes e os 3 pontos altos. E ponto alto em relevo pego pela frente, sobre ponto alto em relevo pego pela frente. Depois que você terminar essa última carreira em vermelho, você vai fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito e vai arrematar. Este fio do arremate, você traz aqui por 2 pontos. E aqui pelo lado de dentro da capa, você vai puxar por dentro dos pontos. Você pode até fazer esse acabamento com uma agulhinha de tapeçaria, vai ficar mais fácil. Para colocar o fio aqui na agulha e passar ali por dentro dos pontos. Ó, fica mais fácil do que passar com a agulha de crochê, que é mais grossa. Ó, aqui você dá um pontinho de arremate, só para não correr o risco de escapar o fio. E aí você corta o fio. Agora, você vai fazer o acabamento desses fios que ficaram aqui sobrando. Você pode fazer o acabamento com a agulhinha de tapeçaria. Da mesma forma como você fez ali para a parte vermelha. Então, agora faça o acabamento de todos esses fios. Ela vai ficando assim, a sua capinha. Feito o acabamento de todos os fios do avesso da sua capa, quando você colocar a sua capa aqui na sua sanduicheira, ó, ela vai encaixar certinho. Ó, ela vai ficar assim. Então, agora, nós vamos fazer o acabamento final da nossa capa, que é a aplicação da pérola no centro da flor. Depois, quando você finalizar, ó, ou antes até de aplicar a pérola, você vai firmar essas pétalas da flor. Nós temos uma dica no site onde nós ensinamos como firmar os pontos ou como deixar bem assentadas as pétalas ou pontos de um determinado trabalho. Então, você pode utilizar a nossa dica de como deixar os pontos mais firmes. Serve também para pétalas de flores. Elas vão ficar bem retinhas. Então, agora nós vamos aplicar essa pérola no centro da nossa flor. Para a aplicação da pérola, você vai pegar o barbante amarelo, o barbante da mesma cor, perdão, do miolo da flor, e você vai desfiar. Ó, vai pegar só um fiozinho daquele que você vai desfiar para colocar na agulha e fazer a aplicação. Ó. Então, aqui nós desfiamos um pedacinho de fio, ele ficou bem fininho, do barbante amarelo. A gente vai colocar numa agulhinha mais fininha, que passe por dentro da pérola que você vai aplicar. Pode ser feito também com linha de costura essa aplicação. Aqui nós vamos colocar ou fazer nozinho, para ela não passar lá do miolo.
E a gente faz a aplicação desse jeito. Coloca a agulha lá por dentro do trabalho, sai ali no meio do miolinho. E puxa o fio. E agora passa por dentro da pérola. E sai ali do outro lado. Lá para a parte de baixo. Ó. Ela vai ficar assim. Você faz mais uma vez esse processo. Ó. Sai lá novamente do outro lado e sai lá na parte de baixo. Tem que apertar bem para a pérola ela não ficar frouxinha ali no miolo da flor. Depois que você puxou bem, você segura a pétala lá na parte de baixo, a pérola, perdão. Ó, puxou bem, firma bem o fio e arremata aqui pela parte de dentro. Ó, puxa ali por baixo de 2 pontinhos amarelos e passa a agulha por dentro daquela laçadinha que se forma quando você puxa o fio. Ó. Depois você pode cortar o fio. Depois que der uns 2, 3 pontinhos de arremate, você pode cortar o fio. Ó, a pérola está aplicada. E a capa está finalizada. Agora é só a gente colocar na nossa sanduicheira. Para você ver como fica. Ó, fica uma capinha bem graciosa e bem exclusiva. Ó. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelinho exclusivo de capa de crochê para sanduicheira.